O ano é 1943. A Segunda Guerra Mundial devasta a Europa. O eixo, outrora vitorioso, recua sob o peso da contraofensiva aliada. Em julho, Mussolini, o Duce, é deposto na Itália, e o país assina um armistício secreto. A resposta de Hitler é imediata. O exército alemão, Wehrmacht, ocupa a península. Roma, a cidade eterna, está agora sob a bota nazista. O sombrio mês de setembro marcou uma virada na história italiana. Após a queda do ditador fascista Benito Mussolini em julho, o governo do novo marechal Pietro Badoglio assinou, em segredo, um armistício com os aliados. A notícia, divulgada no dia 8 de setembro de 1943, desencadeou a Operação Axie, a resposta brutal e rápida de Adolf Hitler, a ocupação total da Península Itálica pelo exército alemão, Wehrmacht. As forças italianas, desorientadas, colapsaram rapidamente, e a cidade eterna, o berço da civilização ocidental, foi subitamente colocada sob o comando militar nazista. Roma se viu em um estado de profunda fragilidade. Para tentar poupar seus tesouros históricos e sua vasta população de um cerco destrutivo, um apelo foi feito para que fosse declarada uma cidade aberta, città aperta. No entanto, a ocupação alemã transformou a capital em um campo de tensões, onde a Wehrmacht e a SS exerciam um controle sufocante. A cidade eterna era agora um território sob vigilância, uma metrópole histórica que se tornara, da noite para o dia, um ponto nevrálgico da frente sul da guerra. Em meio ao caos, existia uma minúscula ilha de soberania, a cidade do Vaticano. Com apenas 44 hectares de extensão, o microestado neutro estava de repente cercado por uma potência estrangeira, a Alemanha nazista. As saídas da sede da igreja eram patrulhadas e, em alguns pontos, a fronteira entre o poder de Deus e o poder do Reich era marcada apenas por uma linha branca pintada no asfalto. Essa neutralidade era garantida pelos Tratados de Latrão de 1929, que estabeleceram o Vaticano como um Estado independente. Mas o que valia um tratado internacional para um Führer que havia rasgado acordos muito maiores? No centro deste enclave sagrado estava o Papa Pio XII. Eugênio Pacelli, um romano de berço e diplomata de carreira, tinha uma compreensão profunda da política alemã, tendo servido como núncio apostólico em Munique e Berlim nas décadas anteriores. Agora, como líder da Igreja Católica, ele adotava uma postura de imparcialidade, vista por muitos como uma controversa neutralidade. A acusação histórica é de que ele se calou diante das atrocidades nazistas, uma acusação que o próprio Vaticano sempre rebateu, alegando uma neutralidade ativa. Na verdade, Pio XII vivia um dilema moral e tático de complexidade aterradora. O Papa acreditava que uma condenação pública e total ao nazismo e ao Holocausto provocaria a invasão imediata do Vaticano e a queda de todas as instituições da Igreja, que secretamente estavam sendo usadas para salvar milhares de vidas. A diplomacia papal e os conventos romanos já eram silenciosamente o último refúgio para milhares de judeus, antifascistas e perseguidos. Para o Papa, o silêncio estratégico era a única forma de evitar um banho de sangue e manter abertos os canais de resgate. Mas para Adolf Hitler, a postura de Pio XII não era vista como neutralidade, mas sim como traição e hipocrisia. Documentos e depoimentos do pós-guerra confirmaram o ódio visceral do nazismo contra a Igreja Católica e o próprio Papa Pacelli. O Führer enxergava o catolicismo como uma religião de fraqueza, de origem judaico-romana, e um competidor direto para a autoridade moral totalitária que ele desejava exercer sobre a Europa. O Papa era visto por Hitler como um potencial mártir. Caso ele fosse morto, a revolta católica seria catastrófica. Mas se ele falasse abertamente, ele forneceria legitimidade e inspiração para a resistência contra o Reich, unindo milhões de católicos na Alemanha e nos países ocupados contra o eixo. Para o Führer, o Papa, ainda que silencioso, era uma voz perigosamente influente. O objetivo era simples:
neutralizar essa ameaça de uma vez por todas. Em setembro de 1943, com a Itália caída, o Vaticano se tornara o último obstáculo ideológico e geográfico, e a paciência de Adolf Hitler havia chegado ao fim. O ano é 1943. Hitler, enfurecido com a traição da Itália e a posição ambígua do Papa Pio XII, que ele via como um inimigo da nova ordem, convoca um de seus mais leais generais da SS para um encontro na Toca do Lobo, o Wolfschanze. O Führer não confia mais em ninguém e o Vaticano, com seus tesouros e influência, tornou-se um alvo. A responsabilidade de confrontar a Cidade Eterna e seu líder espiritual recaiu sobre os ombros de um dos oficiais mais próximos do círculo íntimo de Heinrich Himmler, o SS Obergruppenführer e general da Waffen-SS, Karl Friedrich Otto Wolff. Wolff não era um general de campo comum. Ele era, acima de tudo, um burocrata de alto nível, o chefe do Estado-Maior Pessoal de Himmler e um dos elos vitais na cadeia de comando do Reich. Sua lealdade era considerada absoluta, forjada em anos de serviço ao lado dos arquitetos do Terceiro Reich. Sua carreira e seu poder eram uma ascensão metódica dentro da estrutura nazista, e ele tinha uma reputação de ser um homem de confiança, capaz de executar as ordens mais sensíveis sem hesitação. Em julho de 1943, com a iminente queda de Mussolini, Wolff foi rapidamente designado para um papel crucial na Itália ocupada, o de comandante superior da SS e da polícia na Itália, Ruggieri SS und Polizeiführer. Esta posição lhe conferia não apenas autoridade policial e militar, mas também a responsabilidade de ser o principal plenipotenciário da Wehrmacht na península. Sua missão era garantir que, enquanto o eixo se desintegrava na Itália, os interesses nazistas, o controle militar, a segurança e a infame deportação de judeus fossem mantidos a qualquer custo. No entanto, a missão mais explosiva de sua vida não foi transmitida nos frios escritórios de Roma, mas sim na atmosfera claustrofóbica e paranoica do Wolfschanze, a Toca do Lobo, o quartel-general de Hitler na Prússia Oriental. Era setembro de 1943. Poucas semanas antes, o alto comando italiano havia assinado um armistício secreto com os aliados, um ato que Hitler considerou uma traição imperdoável. Sua fúria era lendária, mas naquele momento ela atingiu um novo patamar. O Duce, Benito Mussolini, estava preso, e Roma estava sendo tomada à força pelos alemães. Na mente do Führer, a Igreja Católica, com sua vasta rede de inteligência e influência moral, devia ter sabido e até apoiado a traição. O Papa Pio XII, que ele via com profundo desdém ideológico, era agora um inimigo perigoso que precisava ser neutralizado. Wolff foi chamado à presença de Hitler. O general da SS descreveria o encontro anos mais tarde, após a guerra, em um testemunho que lançaria uma bomba na história do papado e do Holocausto. Ele relatou que o Führer estava em um estado de extrema raiva e irritação constante. Hitler, de acordo com Wolff, expressou que o Vaticano era um ninho de espiões, uma fonte constante de oposição ao Reich, e que o Papa deveria ser levado para a Alemanha. A ordem dada face a face por Hitler e sem a presença de outros oficiais de alto escalão era chocante em sua audácia e violência potencial. Wolff deveria invadir a cidade do Vaticano, neutralizar a guarda suíça e a gendarmaria papal, e executar o sequestro de Pio XII. O Papa deveria ser removido, in toto, e transportado para a Alemanha. O objetivo principal era silenciar a voz do Papa, impedindo que ele se tornasse um mártir moral nas mãos dos aliados, enquanto se privava a Igreja Católica de sua liderança no momento mais crítico da guerra. Além do sequestro, o plano implicava a apreensão imediata de todos os tesouros artísticos e arquivos secretos que pudessem ser de interesse ou valor para o Reich. Wolff confirmou a natureza desta ordem, que era uma missão secreta e pessoal, a ser tratada com sigilo absoluto. A urgência de Hitler era clara. Com Roma agora sob ocupação alemã, o Vaticano, um enclave neutro no coração da cidade,
representava uma afronta inaceitável à autoridade do Reich. Se o Papa falasse abertamente contra as atrocidades que os nazistas estavam cometendo na Itália, especialmente a deportação de judeus, que começaria semanas depois, ele poderia galvanizar o mundo católico contra o eixo, um risco que Hitler não estava disposto a correr. A estratégia nazista por trás do sequestro, em vez de um assassinato, era taticamente calculada. O martírio de Pio XII poderia ter provocado uma revolta global de católicos, potencialmente até mesmo dentro das próprias fileiras do exército alemão. Sequestrá-lo e mantê-lo sob custódia, em algum lugar remoto do Reich, era uma forma de neutralizar seu poder moral. O Papa se tornaria um prisioneiro de alto valor, cuja presença na Alemanha serviria tanto como um refém, quanto como um silenciador. Ele seria despojado de seu púlpito em Roma e de sua autoridade soberana. A ordem de Hitler para Wolff era, em essência, o ápice do ódio ideológico do Führer pela Igreja. Hitler via o cristianismo como uma doença judaica, e a Igreja Católica, em particular, como uma rival de autoridade que competia diretamente com o poder totalitário do Estado. A invasão do Vaticano e o sequestro do Papa eram a forma final de afirmar a supremacia absoluta do nazismo, destruindo o último vestígio de autoridade moral e diplomática que ousava desafiá-lo no continente. Wolff, o mensageiro e o executor potencial, saiu do Wolfschanze com a missão mais perigosa de sua carreira. Ele tinha recebido a ordem diretamente do Führer para cometer um ato que, se concretizado, teria sido o maior ultraje religioso e político da Segunda Guerra Mundial. A partir daquele momento, sua lealdade seria testada, pois ele teria que equilibrar o dever sagrado para com Hitler com a consciência das consequências que tal ato desencadearia sobre ele, sobre a Itália e sobre a já sitiada reputação do Terceiro Reich. Ele sabia que Roma estava sob sua jurisdição, mas o Vaticano estava sob a vigilância de Deus e do mundo inteiro. A ordem estava dada. A questão agora era se ela seria executada. O ano é 1943. Karl Wolff retorna a Roma, carregando o peso da ordem mais explosiva da Segunda Guerra Mundial. Se a missão fosse executada, o Vaticano, a cidade de Deus, seria o próximo campo de batalha e o mundo católico seria lançado em um caos sem precedentes. Wolff precisa navegar entre a lealdade ao Führer e a consciência das consequências catastróficas. Ao retornar do Wolfschanz, a Toca do Lobo, o general da SS Karl Wolff não era apenas o comandante supremo da SS e da polícia na Itália. Ele era o guardião de um segredo que poderia mudar o curso da guerra e a história da Igreja. A ordem de Adolf Hitler era clara: invadir o Vaticano, sequestrar o Papa Pio XII e enviá-lo para a Alemanha. Wolff estabeleceu-se em Roma, e sua missão pessoal passou a ser uma dança de alto risco entre a execução fanática de suas ordens e a sutil sabotagem moral. Ele sabia que o sequestro do Papa não era uma operação militar comum. Era um ato que não apenas profanaria a capital de 1 bilhão de católicos, mas que também uniria o mundo contra o Reich de uma forma nunca antes vista. A partir de setembro de 1943, o Vaticano, formalmente neutro, transformou-se em um enclave sob cerco. Tropas alemãs controlavam os pontos de entrada e saída da Cidade Eterna. A vigilância amigável sobre o Papa Pio XII, que Wolff passou a implementar, era, na realidade, a fase inicial do planejamento de invasão. Ele precisava mapear as defesas do minúsculo Estado e determinar a logística de uma ação relâmpago. O plano, que alguns historiadores sugerem ter sido informalmente denominado Operação Rabat, envolvia o uso de pequenas unidades de Waffen-SS e paraquedistas. O objetivo tático era a velocidade. A Guarda Suíça, com seus uniformes renascentistas e alabardas, era uma força simbólica, e a Gendarmeria Papal, minúscula. Militarmente, a invasão seria rápida. Politicamente, seria o suicídio do Terceiro Reich. Wolff era um oficial pragmático. Embora tivesse subido na hierarquia do Reich por sua lealdade implacável, ele não era cego às realidades políticas.
Ele compreendeu imediatamente que o sequestro de Pio XII faria dele um mártir instantâneo. A reação global seria imediata. Os aliados ganhariam um novo e inestimável argumento moral para a guerra, e os católicos de países neutros e aliados virariam-se de forma irreversível contra o eixo. Neste jogo de xadrez de alto risco, Wolfe iniciou um canal de comunicação. Ele manteve contato com figuras-chave da Cúria Romana, notavelmente com Monsenhor Giovanni Battista Montini, o substituto da Secretaria de Estado, que se tornaria o futuro Papa Paulo VI. O papel de Wolfe, nesse momento, tornou-se o de um duplo agente improvisado. Sem nunca quebrar abertamente a cadeia de comando, ele usou estes encontros para sinalizar a ameaça iminente. Os historiadores apontam que Wolfe transmitiu ao Vaticano de forma indireta que o perigo de uma ação por parte dos elementos mais radicais de Hitler era real. Ele assegurou-lhes, no entanto, que faria o possível para neutralizar a ordem. Estes diálogos, embora envoltos em sigilo e décadas de debate, permitiram que o Vaticano reforçasse discretamente suas próprias medidas de proteção, preparando-se para o pior. Munido da informação de que a invasão levaria a um banho de sangue e a uma condenação mundial, Wolfe começou a construir seu argumento para o Führer. Sua estratégia não era desafiar a ordem, mas sim engavetá-la indefinidamente, alegando inviabilidade política e tática. Ele argumentou que qualquer ataque ao Papa transformaria Roma, que os alemães precisavam para o teatro de guerra, em um foco de guerrilha e revolta popular. Com a guerra se arrastando e a atenção de Hitler dividida entre a catástrofe na frente oriental e a defesa da própria Alemanha, Wolfe soube explorar a paranoia e a mudança de foco do Führer. Ele fez o que todo oficial na burocracia nazista fazia para sobreviver. Ele adiou. A complexidade da guerra na Itália e a necessidade de Wolfe manter a ordem em um território recém-ocupado serviram como desculpa perfeita. Ele prometeu ao Führer que a missão seria executada no momento mais oportuno, um momento que ele garantia nunca chegar. O general Wolfe, o leal servo de Heinrich Himmler, tornava-se assim o inesperado fiador da segurança do Papa. Ele colocou a ordem de Hitler na prateleira da história, e a ameaça de Operação Rabat, ou de qualquer nome que o plano tivesse, permaneceu uma espada de Damocles sobre a cúpula de São Pedro. O Vaticano não foi invadido. O Papa não foi sequestrado. Mas a sombra nazista sobre a cidade eterna era real, e o tempo para o respiro era contado. A cada dia que passava, Roma continuava sob a bota, e a vida de milhares de refugiados dentro dos muros do Vaticano dependia da lealdade dividida de um general da SS. O ano é 1944. A guerra prossegue, e o Vaticano, apesar de não ser invadido, vive sob o terror nazista. O plano de sequestro permanece uma sombra silenciosa. Enquanto isso, Pio XII e seus colaboradores usam a fragilidade da neutralidade para salvar milhares de vidas. A história do plano nunca executado redefine as ações e o legado de todos os envolvidos. O general da SS Karl Wolff conseguiu suspender temporariamente a ordem de invasão e sequestro, mas a ameaça nazista não se dissipou. A cidade eterna estava sob um controle militar brutal, e a Wehrmacht patrulhava as ruas que circundavam os muros neutros do Vaticano, uma presença constante que tornava o plano de Hitler uma possibilidade sempre iminente. Enquanto isso, Pio XII e a Cúria Romana agiam nas sombras. O dilema moral do Papa, que optara por não emitir uma condenação pública e inequívoca do Holocausto e das atrocidades alemãs, precisava ser reavaliado à luz desta ameaça de sequestro. Para muitos historiadores, a condenação pública total teria servido apenas para confirmar a Hitler que o Papa era um inimigo a ser neutralizado imediatamente, desencadeando a invasão do Vaticano e o banho de sangue que Wolfe temia. A neutralidade de Pio XII era, na verdade, um escudo frágil sob o qual operava uma rede de resgate silenciosa. Quando o terror se abateu sobre os judeus de Roma com a razia de 16 de outubro de 1943, o Papa interveio diretamente para tentar frear as detenções em massa. Em uma mobilização sem precedentes, Pio XII
ordenou que as ordens religiosas católicas abrissem suas portas. Milhares de judeus e dissidentes políticos encontraram refúgio em cerca de 180 instituições, incluindo conventos, monastérios e até mesmo na cidade do Vaticano e em propriedades extraterritoriais da Santa Sé. Dentro dos limites do Vaticano e da residência papal de Castel Gandolfo, mais de 11.000 pessoas, incluindo muitos judeus, foram abrigadas, sobrevivendo aos meses mais negros da ocupação alemã, protegidas pela precária linha de neutralidade. Este ato de refúgio em massa, orquestrado sob o silêncio diplomático, foi uma corrida contra o tempo, com o risco constante de que a tolerância dos nazistas ou a hesitação de Karl Wolff se esgotasse a qualquer momento. O Papa e seus colaboradores, como Monsenhor Giovanni Battista Montini, futuro Paulo VI, agiram sabendo que o fracasso significaria não apenas a morte dos refugiados, mas a queda do último bastião moral da Europa ocupada, tornando o plano de Hitler um ato de vingança geopolítica e teológica. O fim da guerra na Itália deu um fim abrupto ao impasse. Em abril de 1945, o general Karl Wolff, o homem que carregava o peso da ordem não executada, negociou a rendição das forças alemãs na Itália, uma ação que lhe rendeu o status de prisioneiro-chave para os aliados. Ele foi detido e, devido ao seu papel na rendição e aos esforços que fez nos bastidores, inicialmente escapou de uma condenação severa no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Wolff, no entanto, era um general da SS de alto escalão, braço direito de Himmler, e seu passado estava intrinsecamente ligado aos crimes do Reich. Sua carreira de pós-guerra foi marcada por prisões e julgamentos subsequentes relacionados a crimes de guerra, em particular por seu papel como oficial de ligação de Himmler. Foi neste contexto pós-guerra, possivelmente para negociar a sua sentença ou reabilitar a sua manchada imagem pública, que Wolff jogou a bomba que reescreveria a história do papado durante a guerra. Ele revelou a existência do plano pessoal de Adolf Hitler. Wolff testemunhou que, em setembro de 1943, Hitler o havia ordenado pessoalmente a invadir o Vaticano, sequestrar Pio XII, para trazê-lo para a Alemanha e confiscar os arquivos e tesouros da Santa Sé. O testemunho de Wolff, o único oficial de alto escalão presente na reunião com o Führer, tornou-se a fonte primária e mais explosiva sobre o plano. A credibilidade de Karl Wolff, um ex-criminoso de guerra buscando a reabilitação, foi imediatamente questionada, dando origem a um debate histórico que persiste até hoje. Seria o relato de Wolff uma invenção conveniente para se apresentar como um salvador do Papa, um oficial que tinha humanidade suficiente para desafiar a ordem do Führer? Ou seria uma verdade histórica, confirmando o quão próximo o Vaticano esteve do colapso? No entanto, à medida que os anos passavam e os arquivos eram gradualmente abertos, o testemunho de Wolff ganhava peso. Documentos alemães e relatórios diplomáticos da época corroboravam o intenso ódio e a frustração de Hitler com o Papa. Além disso, a própria natureza da ordem pessoal e transmitida oralmente a um dos seus generais mais leais refletia o estilo de gestão caótico e secreto do Führer. Embora o plano não tivesse um codinome formal ou detalhes militares em documentos oficiais, como seria esperado em uma operação padrão, a ameaça era real, vinda diretamente do topo do Reich. Wolff passou a vida navegando entre a confissão e a ambiguidade, morrendo em 1984. O seu legado não é o de um herói, mas sim o de um homem que, por razões complexas, evitou o que teria sido uma das crises mais cataclísmicas da história. O plano de sequestro do Papa Pio XII, um não-ato, ecoa através dos anos como uma crise global evitada por um triz. Se a missão de Hitler tivesse sido executada, o mundo católico teria sido lançado em um caos sem precedentes. A invasão do Vaticano, o cerco da Basílica de São Pedro e a captura do Vigário de Cristo teriam mobilizado os católicos em todos os países contra o Reich, unindo-os ao lado dos aliados de uma forma que o Papa, em sua neutralidade forçada, não podia fazer.
O impacto moral e político teria sido devastador para a Alemanha nazista. O Vaticano não é apenas um Estado, mas um símbolo de fé para centenas de milhões de pessoas. A sua violação teria feito de Pio XII um mártir global, dando à Segunda Guerra Mundial, em curso, uma dimensão de cruzada religiosa que Hitler, embora odiasse a Igreja, procurou evitar a todo custo. O legado do plano, portanto, não está no que aconteceu, mas no que não aconteceu. A ameaça existencial deu forma ao papado de Pio XII, moldando sua política de neutralidade e seus esforços silenciosos para o resgate de vidas. Permanece como um lembrete do quão perto o mundo chegou de testemunhar o colapso da autoridade moral da Igreja e de como o destino da Cidade de Deus, no auge da Segunda Guerra Mundial, repousava nas mãos divididas de um general da SS. O ano é 1944. A guerra prossegue, e o Vaticano, apesar de não ser invadido, vive sob o terror nazista. O plano de sequestro permanece uma sombra silenciosa. Enquanto isso, Pio XII e seus colaboradores usam a fragilidade da neutralidade para salvar milhares de vidas. A história do plano nunca executado redefine as ações e o legado de todos os envolvidos. A ameaça de Karl Wolff, o general da SS encarregado de sequestrar o Papa Pio XII, pode ter sido contida ou suspensa, mas a sombra nazista sobre Roma era real, densa e mortal. A partir de setembro de 1943, a Cidade Eterna se torna um centro de perseguição sob a ocupação alemã, e o Vaticano se transforma em um vasto, porém precário, refúgio. O plano de Hitler não foi executado, mas a pura possibilidade serviu como uma poderosa e silenciosa chantagem moral contra a Sé Apostólica. O dia 16 de outubro de 1943 entra para a história como o Sábado Negro de Roma, quando as tropas nazistas cercam o gueto da cidade, prendendo mais de 1.000 judeus romanos para deportação imediata. Diante da urgência do terror, Pio XII reage de forma discreta, mas decisiva. Ele ordena que todas as instituições católicas sob sua jurisdição, conventos, mosteiros, seminários, paróquias e o próprio Vaticano, abram suas portas para quem busca refúgio. Essa rede de santuários improvisados se torna uma tábua de salvação em toda a cidade. Estima-se que entre setembro de 1943 e junho de 1944, as ordens religiosas em Roma abrigaram cerca de 4.300 pessoas, das quais pelo menos 3.200 eram judeus. O próprio Pontifício Colégio Português, por exemplo, acolheu dezenas de refugiados, muitos deles judeus, desafiando abertamente o poder de ocupação. Dentro dos muros do Vaticano e dos edifícios de propriedade extraterritorial, a Guarda Suíça e a Gendarmaria Papal protegiam milhares de vidas perseguidas. O Papa Eugênio Pacelli, o homem sob a mira direta de Adolf Hitler, enfrenta então o dilema moral que definiria seu papado e o assombraria por décadas: o silêncio público. Críticos posteriores argumentariam que seu fracasso em condenar abertamente as atrocidades nazistas, especialmente o Holocausto, equivalia a uma cumplicidade silenciosa. No entanto, o testemunho de Karl Wolff, a existência do plano de sequestro, injeta um novo e dramático contexto a essa avaliação. Pio XII e seus conselheiros estavam convencidos de que uma condenação pública e inequívoca do Terceiro Reich não faria parar a máquina de extermínio. Pelo contrário, ela teria fornecido a Hitler o pretexto exato que ele precisava para dar a ordem final para Wolff: invadir a cidade do Vaticano. A neutralidade frágil do enclave católico era a única garantia para as milhares de vidas escondidas em seus domínios e na rede de refúgio que o Papa havia estabelecido. O ato de falar publicamente seria o sinal para uma carnificina sem precedentes, transformando o refúgio em um campo de batalha e o Papa em um mártir capturado, perdendo a autoridade moral e diplomática necessária para a ação secreta. O seu silêncio era, na verdade, uma tática de guerra fria moral: manter o Reich à distância e garantir a continuidade da ajuda silenciosa. Em junho de 1944,
Roma é libertada pelas forças aliadas. A ameaça nazista se afasta, mas a história do sequestro não. O general da SS, Karl Wolff, que esteve no centro do plano e conseguiu protelá-lo, continua servindo ao Reich como plenipotenciário militar supremo na Itália. Em 1945, ele se torna uma peça-chave na rendição das forças alemãs na península, evitando o que poderia ter sido uma prolongada e sangrenta batalha final. Após a guerra, Wolff é preso. Em sua defesa e durante seus depoimentos em julgamentos posteriores, ele joga a bomba histórica que revela a extensão da paranoia de Hitler, o plano de sequestrar o Papa. Wolff afirma ter recebido a ordem diretamente do Führer na Toca do Lobo, Wolfschanze, em setembro de 1943. Ele apresenta sua ação como a de um homem que evitou um desastre humanitário e político de proporções globais, negociando habilmente com o Vaticano e adiando a execução da ordem até que ela se tornasse obsoleta pela mudança da maré da guerra. O testemunho de Karl Wolff, um alto oficial da SS e confidente de Himmler, é a única fonte direta e primária da história do plano de sequestro. Sua credibilidade, no entanto, foi e continua a ser objeto de debate acalorado. Seria a confissão de Wolff uma invenção calculada, projetada para reabilitar sua imagem e diminuir sua pena por crimes de guerra? Afinal, ele era um agente de um regime genocida? Ou era um fato real, uma raríssima demonstração de consciência tardia, que o salvou de um destino mais sombrio? Ao longo das décadas, o debate histórico pendeu para a confirmação. Embora a ordem de sequestro nunca tenha sido encontrada em um documento oficial assinado e carimbado, evidências secundárias e o contexto da fúria de Hitler contra o Papa dão peso ao relato de Wolff. A posterior abertura dos arquivos do Vaticano sobre o período da guerra tem revelado comunicações internas que mostram que a ameaça de sequestro era levada a sério no mais alto escalão da Igreja, corroborando a ação diplomática de Pio XII e de seus colaboradores. O plano de sequestro do Papa Pio XII representa o clímax da loucura nazista e o limite da autoridade moral durante a guerra. Se a ordem tivesse sido executada, o mundo teria mergulhado em uma crise sem precedentes. A captura do Papa e a invasão do Vaticano teriam mobilizado instantaneamente os mais de 400 milhões de católicos em todo o mundo contra o Reich. O eixo teria perdido qualquer vestígio de simpatia nos países católicos neutros e teria inflamado a moral das tropas aliadas de fé católica, como as dos Estados Unidos e da Polônia. Além do mais, a quebra final da neutralidade de Roma teria possivelmente transformado a cidade em um alvo militar legítimo, expondo seus tesouros inestimáveis e sua população a bombardeios e à destruição. O legado de Pio XII, muitas vezes ofuscado pela controvérsia de seu silêncio, é redefinido pela sombra do general Wolff. A história do plano de sequestro não é apenas sobre o que poderia ter acontecido, mas sobre o que não aconteceu, graças à complexa diplomacia de um general da SS, dividido entre a lealdade fanática e a percepção das consequências catastróficas. É a história de um não-ato que salvou vidas, mas que lançou uma mancha indelével sobre a história de um papa forçado a jogar o jogo de vida e morte contra o regime mais cruel da história moderna. O destino da Igreja e de milhares de vidas inocentes repousava em um equilíbrio precário. E a decisão de um homem, Karl Wolff, de adiar a ordem do Führer, é o ponto onde a história moderna se desviou de uma catástrofe inimaginável. O Vaticano permaneceu, a voz do Papa se manteve intacta, e a cidade de Deus não sucumbiu à bota nazista.